estudo do ISS, visitando agora o item número 6, aspecto quantitativo. E eu trago desde logo uma advertência que acaba marcando a tônica desta abordagem. A transformação do ISS em números costuma ser palco de um certo conflito entre os entes federados tributantes, aquilo que em direito tributário se chama de guerra fiscal. Os municípios se utilizam do ISS como uma ferramenta para atrair investimentos e investidores, buscando dinamizar a sua economia. Até certo ponto, parece uma política interessante. Agora, quando esta guerra fiscal sobe para níveis mais arrojados, quem paga a conta é o contribuinte, porque essa guerra fiscal é feita como? Com incentivos fiscais. Municípios, então, reduzindo a arrecadação do tributo para atrair investimentos. Só que se todo mundo entra nessa competição, entre aspas, de redução tributária, você esvazia os cofres públicos do ponto de vista da perspectiva de arrecadação para fazer frente aos serviços públicos. Muito bem, então, tendo em vista esse panorama da guerra fiscal, eu agora começo a pincelar para você os dois elementos centrais do aspecto quantitativo. Primeiro, base de cálculo. Então, base de cálculo do tributo é o preço do serviço. Ok, esta previsão é muito singela, intuitiva, bastante fácil. O que eu quero que você compreenda é que existem algumas restrições relativas à base de cálculo. Primeiro, uma explicação elementar. Cuidado. Suponha que você esteja contratando um serviço, um pacote de turismo numa agência de turismo, que envolve passagem, hospedagem, toda a organização da sua viagem. E você contrata isso por R$10.000. Qual é a base de cálculo do ISS? R$10.000, professor? Não, né? A base de cálculo do ISS é o valor do serviço dessa agência. R$10.000 envolve passagem, hospedagem, etc. Pode ser, então, que tenha dado R$9.500 desses produtos comprados e 500 a título de comissão da agência de turismo. Esses 500 é que configuram a base de cálculo do ISS. O mesmo vale na ideia de uma administradora de imóveis. Você é proprietário de um imóvel, mas você não ocupa ele. Então, você aluga para terceiros. E você faz isso por meio de uma empresa de administração de imóveis. Todo mês, essa empresa repassa para você o valor do aluguel recebido, não é? Sei lá, R$3.000. E ela cobra uma comissão de administração. Qual é a base de cálculo do ISS? Os R$3.000? Não, é a comissão de administração, eventualmente 5%, que vai dar ali R$150, 10%, que vai dar R$300. Depois, você, quando recebe o valor do aluguel, ainda terá que se ajustar com o leão, tributação do imposto de renda, tendo em vista que o aluguel é um rendimento tributável. Mas essa empresa administradora de imóveis presta para você um serviço sujeito à tributação pelo ISS. O que eu quero que você preste atenção é que a base de cálculo desse serviço prestado pela administradora de bens é só o valor da comissão que ela está cobrando e não o valor do repasse inteiro. Pegou? Muito bem. Ok. Ainda advertências sobre o tema base de cálculo. Atenção para essa frase que não tem contornos, não tem exceções, é isso mesmo. É inconstitucional a lei municipal que exclua valores da base de cálculo fora das hipóteses da lei complementar federal. Lei municipal não pode reduzir a base de cálculo fora das hipóteses da lei complementar federal. Esta é uma ferramenta de proteção do tributo contra esta guerra fiscal, certo? Além disso, a própria lei complementar, a Lei Complementar 116 e a outra lei complementar, que tem status de lei complementar, que é o Decreto-Lei 406, trazem previsões específicas sobre o assunto, dizendo assim, não se incluem na base de cálculo. Olha só, agora a própria lei complementar está excluindo da base de cálculo. Note. Primeiro eu disse, qual é a frase que eu quero que você anote? É inconstitucional a lei municipal que exclua valores da base de cálculo fora das hipóteses da lei complementar federal. Agora eu estou dizendo hipóteses das leis complementares federais
que excluem valores da base de cálculo. Quais são essas hipóteses? As duas mais evidentes no sistema são artigo 7º, parágrafo 2º da Lei Complementar 116. Os materiais adquiridos de terceiros utilizados nas obras de construção civil. Esses materiais adquiridos de terceiros são excluídos da base de cálculo. Eles não integram a base de cálculo. E segundo caso mais evidente, está lá no Decreto-Lei 406/68, no artigo 9º, parágrafo 2º, também é relacionado à construção civil, e está excluindo da base de cálculo do ISS o valor das subempreitadas contratadas. Pegou? Pessoal, este assunto que eu estou tratando agora, exclusão da base de cálculo nas obras de construção civil, ele é absolutamente um clássico do ISS. Eu tenho memórias nítidas dos anos de 2002, 2003, 2004. Eu estava terminando a faculdade, fazendo meus estágios, comecei a assessorar um juiz de direito no primeiro grau. Esse tema já era objeto da jurisdição. Eu já pesquisava este conflito entre ISS/ICMS, exclusão da base de cálculo, serviços de construção civil, obras de engenharia. Eu já pesquisava isso mais de 20 anos atrás. É um tema clássico, portanto, anota aí. Não se inclui na base de cálculo os valores dos materiais adquiridos de terceiros nas obras de construção civil, artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 116, e ainda os valores das subempreitadas contratadas, artigo 9º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 406 de 68, tá? Se você quiser, eu vou referir verbalmente aqui um precedente, RE 603497 de 2020. Ele afirma, tá, a recepção desse dispositivo do Decreto-Lei 406 de 68, tá? É o tema 247. Ainda, este assunto especificamente foi cobrado na prova, por exemplo, da magistratura estadual do Rio Grande do Sul, do concurso de 2016. Muito bem, falei sobre a base de cálculo, falei a advertência de que as leis municipais não podem reduzir artificialmente a base de cálculo fora das hipóteses da Lei Complementar Federal e dei dois exemplos em que a própria Lei Complementar Federal exclui valores da base de cálculo. Ok, agora vamos falar um pouquinho da alíquota. A alíquota será fixada concretamente pela lei municipal, vírgula, observados os limites definidos na Lei Complementar Federal. Tá? E a Lei Complementar Federal estabelece a alíquota máxima de 5%. É o que faz o artigo 8º da Lei Complementar 116. As alíquotas máximas do ISS são as seguintes. Inciso 1 vetado, inciso 2, 5%. Então, 5% é a alíquota máxima prevista na Lei 116. Agora, atenção, porque mais recentemente, a Lei 116 é lá de 2003, mais recentemente, em 2016, a Lei Complementar 157 inseriu a alíquota mínima, visando frear esta guerra fiscal entre municípios, que buscando competir entre si, vinham baixando a alíquota com prejuízo da arrecadação. Então, agora, o artigo 8º-A da Lei Complementar 116 estabelece a alíquota mínima de 2%, tá? O artigo 88 do ADCT também faz referência a este assunto. Ainda sobre esse artigo 8º-A, ele traz previsões que, no meu ponto de vista, não são irrelevantes. Então, eu concluo este tópico número 6, aspecto quantitativo, com 3 parágrafos do artigo 8º-A que me parecem potenciais candidatos lá na sua prova. Parágrafo 1º. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução da base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput. Exceto, olha os famosos aqui,
construção civil, etc., exceto o serviço a que se refere o subitem 702, 705 e 1601 da lista anexa. São pontuais exceções. A lógica é que não haverá redução da alíquota a ponto de extrapolar este piso, né, de 2%. Então, você percebe que tanto o tema da base de cálculo é regrado no sentido de evitar, né, esta guerra fiscal, quanto o tema da alíquota também é regrado desta maneira, tá? Alíquota mínima estabelecida. Parágrafo 2º. É nula a lei ou o ato do município ou do DF que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima previstas neste artigo, no caso de serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em município diverso daquele onde está localizado o prestador de serviço. Note aqui que está dialogando com um aspecto geográfico, justamente para enfrentar a questão da guerra fiscal. E o parágrafo 3º, veja que não é boba, né? Esta consequência, ela não é leve, ela é gravíssima. Lá na prova vai dizer anulável, não, é nula, né? Muito bem. Parágrafo 3º. A nulidade a que se refere o parágrafo 2º gera, para o prestador do serviço, perante o município ou DF que não respeitar as disposições, o direito à restituição do valor efetivamente pago do ISS. Olha que consequência interessante, a pior consequência possível para o ente tributante, o direito à restituição, caso não observada esta previsão normativa. São dispositivos que, no meu ponto de vista, têm potencial de aparecer na sua prova. E agora, eu trago aqui, pessoal, uma aposta específica. O nosso último item no ISS é o item número 7, e eu selecionei aqui para vocês julgados, ou seja, jurisprudência selecionada. Nós sabemos que as provas cada vez mais cobram precedentes. Então, além de explicar a lógica do ISS, a lógica do fato gerador, seu convívio com o ICMS e a lógica definida na Constituição e na Lei Complementar 116, eu trouxe também um certo olhar, um enfoque na base normativa, é o que fizemos até agora, e daqui para frente, nos 15 minutos restantes, eu vou concentrar na análise de 5 precedentes. 5 julgados, 2, 3 minutinhos cada um. Nós fazemos, então, apostas específicas lá na sua prova. Tudo bem? Julgados recentes sobre o ISS. Primeiro caso. Licenciamento e cessão de direitos envolvendo aqui programas de computadores, softwares. Vamos lá. Trago desde logo a referência para a sua prova. Incide o ISS e não o ICMS. STF, ação direta 1945 de 2021. Este julgado afirma que o software é produto do engenho humano, é uma criação intelectual, considera, portanto, um serviço e não um produto. Aqui neste julgado, para você que tiver interesse, fazer uma análise, um estudo um pouco mais vertical, você vai ver que os fundamentos acabam mitigando um pouco a diferença entre o software de prateleira versus o software personalizado. Software de prateleira é aquele que está lá, digamos assim, pré-formatado, pronto e acabado, você compra tipo um produto. Mas o software personalizado se amolda a essa noção de uma criação intelectual, né? Um serviço específico prestado. Então, são elementos, né? Um vocabulário bem interessante que esse julgado aborda e me parece que a prova tem chance de vir trazendo uma questão do tipo assim. Segundo jurisprudência pacífica do STF, softwares invariavelmente serão tributados pelo ICMS porque são considerados mercadorias. Não, a lógica do item é o contrário. Incide o ISS e não o ICMS nessa seção de direitos no licenciamento de softwares. Pegou? Muito bem. Segundo caso, diz respeito àquilo que nós vamos chamar, resumidamente, apelidar de ISS fixo. O ISS fixo trata de uma tributação com base de cálculo especial para sociedades profissionais. Vamos entender um pouquinho melhor. Estamos falando do tema 918 da repercussão geral, já vou trazer aqui o número para você, e a síntese é o que me parece que vem na sua prova, a tal da tese
fixada dentro desse julgado. Nota, então, que nós estamos falando de uma base de cálculo especial. É inconstitucional a lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida pela lei nacional. Então, existe a lei nacional estabelecendo o ISS fixo, a tributação fixa com base anual. Claro que, por ser uma base de cálculo especial, ela é restrita para alguns destinatários. Só que determinada lei municipal pretendeu restringir este alcance. Então, determinada lei municipal estabeleceu obstáculos para a utilização do ISS fixo. E o STF, no julgamento do RE 940769, lá em 2019, estabeleceu a tese de que é inconstitucional a lei municipal que estabelece impeditivos, obstáculos à submissão de sociedades profissionais de advogados, em específico, ao regime do ISS fixo, a partir de bases anuais, né, na forma estabelecida pela lei nacional. Então, a lei municipal não pode estabelecer esta restrição. Pegou? Terceiro caso, ainda envolvendo sociedades de advogados. Só que aqui eu quero que você entenda que determinada sociedade de advogados pode vir a prestar um determinado serviço ou determinada competência, uma determinada, digamos assim, habilidade que diz respeito à arbitragem. Então, sociedade de advogado que realiza arbitragem. Chegou ao STJ um julgado em que determinada sociedade de advogados era especializada no serviço de arbitragem. E com isso, o determinado ente tributante pretendeu descaracterizar a condição de sociedade uniprofissional, que se beneficia com o regime específico do ISS. O STJ disse, da mesma maneira, que não cabe descaracterizar este traço da sociedade de advogados, afastando o benefício legal. Olha só, novembro de 22, informativo 761 do STJ, mesmo que uma sociedade de advogados seja especializada nas atividades de arbitragem, isso não serve para descaracterizar a sua natureza de sociedade uniprofissional, podendo ser beneficiada pelo regime especial de recolhimento do ISS previsto no Decreto-Lei 406 de 68. Então, a lógica é muito próxima ao item que nós acabamos de visitar. Só que aqui, especificamente, faz referência ao tema da arbitragem. Então, note, por duas vezes, nós temos a inclusão da sociedade de advogados no regime especial do ISS. Primeiro caso, o tema do ISS fixo, que acabamos de referir de maneira geral. E agora, especificamente, neste caso, em que, mesmo que uma sociedade de advogados seja especializada em arbitragem, isso não descaracteriza a sua natureza de sociedade uniprofissional e, portanto, é mantido o benefício do regime especial do Decreto-Lei 406 para sociedades uniprofissionais. Pegou? Apostas específicas que estamos fazendo. Quarto caso que eu selecionei para você. Este caso aqui, ele vem, digamos assim, é uma temática que 50 anos atrás talvez fosse invisível a partir de um contexto sociocultural do nosso país, mas que, com o passar das últimas décadas, este ramo, este segmento vem sendo reinventado, remodelado, enfim, repensado. De que estamos falando? Perdão, tinha um desdobramento dessa explicação. Eu trago o desdobramento na sua tela antes de abrir o item 7.4, por óbvio. Olha só o desdobramento da explicação aqui da arbitragem. O tratamento privilegiado previsto nos artigos 9º, parágrafos do Decreto-Lei 406, somente é aplicável às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado com a atuação direta dos sócios com responsabilidade pessoal destes e sem caráter empresarial. Então, aqui está a conceituação da sociedade uniprofissional na advocacia. No caso concreto, os sócios dessa sociedade são advogados e não árbitros. E o objeto social é a advocacia.
A despeito desse objeto, eles exercem a arbitragem como atividade jurídica, né, própria de advogados, sendo que a Lei 8.906 permite que o advogado postule em juízo ou fora dele, inclusive em atividades de arbitragem. Então, aqui está o desdobramento dessa explicação. Muito bem. Agora sim, o quarto item diz respeito a esse tema que eu falei, que vem sendo repensado, revisto dentro da sociedade. Eu estou falando em sepultamentos, espaços em cemitérios. Até algumas décadas atrás, era um formato, né, com uma vinculação estritamente religiosa. Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, este ramo passa a ser objeto de exploração comercial, objeto de empreendedorismo. Então, existem aí os Jardins da Paz, onde são cedidos espaços em cemitérios para o sepultamento de familiares, não é? Vamos lá. Há uma lógica do ISS que você precisa conhecer. Isso foi trabalhado na ADI 5869-2023 e informativo 1083. Nós temos, então, uma operação mista. E aí, qual é a regra geral na operação mista? Incide exclusivamente o ISS, ainda que envolva materiais. Esta é a regra da operação mista. Se está na lista anexa, incide só o ISS. Não se confunda com a palavra mista, porque só vai haver a incidência fracionada ISS e ICMS cumulativamente quando a lista anexa expressamente dispuser sobre a necessidade de incidência do ICMS. A regra geral é: está na lista anexa, incide o ISS, mesmo que a operação mista envolva prestação de materiais. Então, a regra geral da operação mista é a incidência exclusiva do ISS, ainda que envolva materiais, pois a lei não faz ressalvas. Neste caso concreto, nós estamos exatamente diante deste caso. Incide o ISS. Trata-se aqui de uma operação mista, regra geral. Os eventuais materiais prestados são absorvidos pelo serviço. A Lei 116 não faz ressalva para a segmentação, portanto, incide o ISS sobre o valor total desta operação. Pegou? Olha o que diz o desdobramento deste julgado. Olha só. É constitucional a incidência de ISS sobre a cessão de direitos de uso de espaços em cemitérios para sepultamento, pois configura operação mista que, como tal, engloba a prestação de serviço consistente na guarda e conservação de restos mortais inumados. Conclusão: as obrigações mistas, fornecimento de mercadoria conjunto com prestação de serviços, encontram-se sujeitas ao ISS, desde que o serviço esteja previsto em lei complementar. Constitucionalidade do subitem 25.05 da lista anexa, o qual prevê a incidência do ISS sobre a cessão de uso de espaço em cemitérios para sepultamentos. Ou seja, o item 25.05 prevê este serviço. Ainda que se trate de um serviço que envolva certa mercadoria, o item 25.05 não faz nenhuma ressalva de incidência do ICMS. Como conclusão, incide exclusivamente o ISS nesta tributação, tá? Incidência do ISS sobre a cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamentos. Muito bem. Este foi o quarto julgado que eu selecionei. Agora vamos para o quinto e último, né? Quinto e último. Este último tem um brinde, mas é um tema especificamente que eu quero abordar. Serviço de inserção de textos e desenhos. Inserção de textos e desenhos em materiais de propaganda e publicidade. Bom, o STF, na ADI 6034 de 2022, chegou à seguinte conclusão: a inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade é passível de tributação por ISS e não ICMS. Olha a tese alcançada pela Corte neste julgado. É constitucional o subitem 17.25 da lista anexa à Lei 116, incluído pela Lei 157 de 16,
no que propicia a incidência do ISS, afastando a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Note que aqui nós estamos falando de serviços de comunicação na parte final, tá? Então, exceto livros, jornais, periódicos e comunicação. Então, tirando esta exceção, inserção de textos e desenhos sujeito exclusivamente ao ISS, afastando a incidência do ICMS. Eu trago, paralelamente, eu disse que este item tinha um brinde, paralelamente eu trago um julgado do STJ de 2022, também recentíssimo, que está no informativo número 746 e que tem a seguinte síntese. O ICMS não incide sobre o serviço de inserção de publicidade e veiculação de propaganda em sites de internet. Então, nós estamos fazendo convergir os dois julgados, tá? Do STF e do STJ. A título de dica de estudo, eu deixo aqui uma listinha com outros 3 casos que me parecem palpitantes, importantes, mas eu preciso fazer uma gestão do tempo e eu vou concluir aqui o ISS. Mas eu deixo na sua tela essa recomendação, tá? Outras teses de repercussão geral importantes que me parecem, tá aqui, planos de saúde, farmácias de manipulação e loterias, para você pesquisar e, digamos assim, manter um monitoramento desses assuntos, tá? Eu vou concluir aqui este bloco e nós vamos abrir o próximo, então, para tratar do ICMS, para começarmos a tratar do ICMS.